Olá pessoal, de Leão XIII em diante a Igreja Católica vem tendo excelentes pontífices. Não se ouve mais falar de escândalos envolvendo papas. Sem dúvida alguma, o último papa a ser alvo de controvérsia quanto às suas ações foi Pio IX. Muitos o elogiam, mas outros tantos o criticam. Pio foi um papa eleito sem fazer esforço algum. Durante o conclave, ele se manteve indiferente, não fazendo nenhum tipo de conjectura de como agiria se eleito papa fosse. Ele era considerado um progressista. E ele era também muito bem visto pelos seus pares, inclusive pelos conservadores. Todos o tinham como uma pessoa altamente generosa, amiga e inteligente. Quando eleito, portanto, tinha tudo para fazer um pontificado digno de elogios, mas protagonizou um papado extremamente conservador, muito mais do que todos os seus sucessores mais próximos. Ser conservador não é, por si só, nada demais. Eu sempre achei salutar a alternância entre papas conservadores e papas progressistas. Essas mudanças realmente fazem bem aos ares da igreja. O problema de Pio IX são algumas ações suas, principalmente em relação aos judeus. A que mais se destacou foi o verdadeiro sequestro de uma criança judia para que ela não fosse criada pelos seus pais. A razão é que os pais não eram católicos. Nesse vídeo vamos analisar um pouco o pontificado desse polêmico papa que foi beatificado por João Paulo II, mesmo com a resistência enorme de setores da igreja e de parte dos católicos em geral. É isso aí. Com a morte de Gregório XVI, inicia-se em 14 de junho o conclave de 1846, que tinha como pano de fundo o destino dos estados papais. Nessa época, o Papa era chefe dos estados papais, que eram territórios situados no norte da Itália e no entorno de Roma. Como sempre, o conclave estava dividido entre os cardeais conservadores e os liberais. Os primeiros eram liderados por Luigi Lambruschini, enquanto os liberais seguiam Tommaso Bernetti. O ultraconservador Lambruschini, além de liderar, era o candidato dos conservadores. Eles desejavam a manutenção do domínio absolutista do Papa nos estados papais. Havia muita rejeição ao seu nome por parte dos cardeais moderados e progressistas. Já os liberais aceitavam uma reforma moderada no relacionamento da igreja com esses territórios. Despontavam como nomes papáveis, representando esse grupo, Tommaso Pasquale Gysi e Giovanni Maria Mastai Ferrati. Na primeira votação, Lambruschini recebeu a maioria dos votos, mas Ferretti, mesmo sem fazer qualquer tipo de campanha, chegou bem próximo. 15 votos para o primeiro e 13 para o segundo. Além deles, mais 4 cardeais receberam votos, mas já estava claro que a disputa ficaria entre os dois mais bem votados. Querendo evitar a eleição de Lambruschini, os cardeais liberais e moderados resolveram concentrar os seus votos em Ferretti. Eles não queriam, em hipótese alguma, a eleição do conservador. Já na segunda votação, Ferretti ultrapassa Lambruschini, 17 a 13. Na terceira, a diferença cresceu, e na quarta, Ferretti foi eleito. O interessante é que ele, Ferretti, era o escrutinador. Quando viu o crescimento do seu nome, ficou nervoso e emocionado ao mesmo tempo. Pediu para ser dispensado da tarefa, mas o pleito foi negado por falta de previsão no direito canônico. Ao final, coube a ele proclamar a sua própria eleição, o que não deixa de ser estranho. A votação acabou quando já era noite. Embora tenha subido a fumaça branca, apenas no dia seguinte foi anunciado ao público que Ferretti havia sido eleito e escolhido o nome de Pio IX. Pio IX assume o papado, tendo escolhido esse nome em homenagem a Pio VIII. No início do seu pontificado, teve uma postura liberal e conciliadora. Agiu de maneira inclusiva e democrática ao permitir que laicos fizessem parte do governo. Acontece que muita instabilidade ocorreu no seu papado. Havia uma luta intensa de grupos pela unificação da Itália e isso atingia os estados papais.
tais estados eram uma faixa de terra doada por Pepino Breve do Sacro Império Germânico. Tal situação fez com que, pouco a pouco, Pio fosse se aproximando do conservadorismo e tendo os revolucionários italianos como inimigos. Apenas 2 anos após ter sido eleito, Roma é tomada pelos defensores da unificação e o Papa vê-se obrigado a fugir e se refugiar em Gaeta. Viu o pontífice a queda dos estados papais que foram anexados ao reino da Itália, dando início à questão romana. Pio excomungou o rei italiano Vítor Emanuel II. Isso fez afastar-se ainda mais do liberalismo. Passou a defender de maneira vigorosa o retorno dos estados pontifícios e a considerar inimigo toda e qualquer pessoa que se posicionasse em sentido contrário. Não reconheceu a unificação italiana. Esse impasse só terminou com o Acordo de Latrão no pontificado de Pio XI. O Papa passou a ter uma posição intransigente em face do socialismo, do comunismo, do judaísmo e da maçonaria. Aquele viés conciliador já era coisa do passado. A intransigência contra a maçonaria fez surgir um impasse com o governo do Brasil. Isso porque entendia-se no nosso país que as decisões do imperador Pedro II eram soberanas mesmo em matéria religiosa. Pio IX havia condenado a maçonaria, mas tal determinação para aqui ser cumprida precisava da autorização do imperador. Uma das determinações do Papa, que era a vedação do casamento entre maçons e católicos, não foi ratificada por Pedro II. Isso causou uma tensão entre o Império e o Papa, pois os bispos Dom Vital e Macedo Costa seguiram a determinação do pontífice, indo de encontro à ordem do imperador. Passaram a se posicionar contra os maçons e a perseguir os religiosos vinculados a essa instituição. Os bispos foram presos e condenados a trabalhos forçados, o que quase causou um rompimento completo das relações do Império com o Papa. O imbróglio só foi resolvido quando Dom Pedro enviou diplomatas a Roma para tratar a situação. Os religiosos, então, foram anistiados. Sem dúvida alguma, o fato que maculou realmente o pontificado de Pio IX foi o absurdo rapto do garoto Edgardo Mortara. Esse menino, ele tinha origem judaica. Como já vimos até agora no vídeo, Pio IX era preconceituoso em relação aos judeus. Já se referiu a eles como cachorros. Então, mantinha uma regra que proibia católicos de serem educados e criados por judeus. Edgardo foi acometido de uma grave doença quando tinha 6 anos, o que fez com que o empregado da residência o batizasse a fim de salvar a sua alma. Em face de tal situação, o Papa determinou que o menino compulsoriamente fosse retirado do seio familiar e enviado a uma instituição católica para estudar. Os pais, durante anos, lutaram em vão pelo retorno do filho, mas o Papa permaneceu irredutível. Líderes estrangeiros também pediram pela liberdade do garoto. Quando adolescente, foi permitido o retorno de Edgardo ao lar, mas a sua criação católica o fez entrar em conflito com seus pais. Ele acabou indo para um seminário e abraçando o sacerdócio. Esse episódio bem demonstra a personalidade truculenta de Pio IX. Pio IX faleceu em Roma, Itália, no dia 7 de fevereiro de 1878. Foi beatificado em 3 de setembro de 2000 pelo Papa João Paulo II, sob protesto de diversas entidades judaicas e de teólogos. Essa beatificação foi desde a origem tão polêmica que durou quase 100 anos, entre o seu início e o seu final. Ela foi relançada 3 vezes. Pio foi o segundo Papa com pontificado mais longo. Governou muito e governou mal. Mas mesmo assim, foi beatificado numa das decisões mais contestáveis de João Paulo II. Ele, Pio IX, organizou o Concílio Vaticano I, no qual ficou definido o princípio da infalibilidade papal, que afirma que o Papa sempre está correto em suas decisões. As ações de Pio bem demonstram, entretanto, o desacerto desse princípio. É isso aí, pessoal. Valeu!